Eu vou partilhar um pouquinho com vocês sobre o filme Oficina do Diabo. Quem esteve aqui e assistiu o filme, levanta a mão. Quem ficou triste com o mocinho que morreu e todo mundo queria que ele tivesse ficado vivo para casar com a menina? Pois bem. Oficina do Diabo. Os meus pais têm oficina. E toda vez que um veículo entra em uma oficina, é para que ele seja arrumado. E tem algumas situações que vai arrumar que é complicada, então precisa ser estudado, leva um tempo. E esse nome é sugestivo a esse filme. O demônio, ele não chega e joga tudo ao mesmo tempo para você. Quando o demônio maior estava falando com um demônio que ele estava ensinando, em dado momento do filme ele fala: não lança tudo de uma vez só que você vai perder essa alma. É aos poucos. E aí eu vou falando e você vai pensando na tua história. Então esse demônio maior vai ensinando o demônio menor. E o Sr. João nos ensina que tem o livro da vida, não é? No qual eu luto para que o meu nome esteja e o de vocês também. O demônio olha um arquivo onde tem o nome das almas. Então o fundamento do filme é pegar aquelas almas e levar com eles. Tem um menino que é nadador. Vocês viram a hora que o demônio aparece para aquele menino? Ele acompanha aquele menino desde muito pequenininho saltando. E quando ele está lá, no seu momento de turbulação, passando por tudo, o demônio chega, somente lança uma palavra e ele faz o quê? Se suicida. Essa é a função do demônio. É diferente com você e comigo? As tentações que nós vivemos no dia a dia? E eu vou ser breve para resumir para vocês. Então, a história se passa com o Pedro, né? Ele tem o sonho de ser músico, vai para a cidade grande, a mãe é uma mãe simples que fica lá lutando, ele gasta todos os bens que ela tinha, filho pródigo. E não dá certo. Só que lá ele conhece o mundo, né? Então ele deixa de estudar, de se comprometer com aquilo que ele foi, para ir para Gandaia. E aí, o que acontece? Acaba o dinheiro, ninguém quer mais ele. Ele retorna. Ao retornar, ele sente aquela transição, porque a mãe quer que ele vá trabalhar, quer que ele vá para a igreja. E ele não se encontra. E nesse momento, o demônio vai atacando ele. Colocando situações para ele, ficando difícil de resolver. E ele entra naquele período complicado, onde ele não consegue se organizar mais. Só que ele tem a grandeza de ter uma mãe que orava. Então a mãe dele vai orando por ele, e chega um momento que o demônio também vai no ouvido da mãe. E fala para ela: ó, não adianta mais, não dá certo. É diferente comigo e com você? Não chega certos momentos que a gente ora, eu não estou alcançando essa graça, está difícil, vontade de parar. E aí nós temos aonde? A palavra viva para vir beber. Amém? Gente, não é porque está na frente do seu João, eu não preciso dizer isso, ele sabe. Isso aqui é uma faculdade. E o título que o senhor tem é de doutor em Bíblia. Porque o senhor consegue esmiuçar. Então, quando Pedro tinha essa mãe que ajudava em oração, ele começa a tentar ir para a igreja, ele começa a lutar pela sua vida novamente, mas ele não se encontra. Em um dado momento do filme, o demônio pega e mostra para o demônio menor a visão como se fosse de uma boate. Vamos imaginar uma boate. Aí ele fala: não, aqui já é nosso, não tem problema. Vamos para UTI. E vocês veem claramente os demônios, né, pessoas vestidas de pretos que representavam, entrando aonde? Na igreja. Lá é a UTI. E aí ele vai conversando, explicando.
o nosso desleixo ao entrar à igreja. Gente, entrar na igreja, nós temos que ter jeito para sentar, tem postura para sentar, para ouvir corretamente a palavra. Nós não podemos conversar e nos dispersar um minuto. Eu tenho até vergonha das vezes que eu não prestei atenção à Santa Missa. Eu vou falar de mim, que de mim eu posso falar. Das vezes que eu não sentei de forma correta, das vezes que eu não usei a vestimenta correta para ir à Santa Igreja. Então, o leque ele é maior da compreensão. Cada um vai pegando aquilo que serve para ele. Amém? Aí tem um dado momento que a Eucaristia vai sendo consagrada. Os demônios não ficam, gente. É lindo essa parte. Os demônios saem correndo, porque eles não ficam quando Jesus é consagrado. Então, olha o poder da Santa Missa. Ele é o único momento que os demônios saem. Não fica um. E não importa se quem está lá consagrando é santo ou não é. Seu João sempre ensinou isso para a gente. E depois esse menino começa a namorar uma menina. Ele, pelo jeito que o filme se dá, ele acaba engravidando ela. E ele começa a trabalhar. Só que essa fábrica é assaltada. E quando essa fábrica é assaltada, eles tentam defender ali a situação deles. E ele leva um tiro. E nesse tiro ele vai direto para o centro cirúrgico, UTI, aquela coisa toda. E tem um detalhe. A mãe dele estava no quintal e ela vê uma cobra. Vocês se lembram da parte que ela vê uma cobra? Que ela pisa a cabeça da cobra. Bem a cabeça, é bem sugestivo. E ela diz assim... Aqui, eu nunca tinha visto cobra aqui. E ela dá uma pensada, ou seja, ela começa a refletir. Qual que é o símbolo da cobra? O inimigo, não é? Aí, eles estão todos juntos ali, aguardando ali na entresala ali do hospital, rezando, intercedendo. Ela, alguns amigos próximos, e ele está na UTI. Nesse momento, o filme é como se ele entrasse na cabeça do rapaz. Então, começa a ser relatado o que ele está fazendo. Aí, em sonho, que tantas vezes o Seu João falou isso para nós, quantas pessoas o senhor foi orar na UTI e que estava na mão do inimigo e o senhor conseguiu resgatar essa alma para o céu, por algum detalhe. Então, pelos pecados, né, que ele carregava com ele, ele tem o demônio. Aí ele aparece dentro de um trem em alta velocidade. E ali o demônio vai falando várias vezes coisa para ele. Pedro, você é meu. Lembra quando você fez isso? Quando você fez aquilo? O demônio, ele joga tudo na nossa cara. Ele joga, não importa, ele joga, porque ele é ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E aí ele entra numa confusão, porque ele não consegue interpretar as coisas. Ele não consegue. Mas a mãe está lá intercedendo. A mãe está intercedendo. Ali é uma mãe física, quanto mais a nossa mãe do céu. E aí o demônio começa a oferecer várias coisas para ele e o trem em alta velocidade. Em dado momento, o médico sai e faz assim para a mãe, que não tinha mais jeito. Que ele fez tudo o que podia ser feito, não tinha mais jeito. E a mãe faz o quê? Corre chamar o padre para dar a extrema unção para ele. A hora que o padre dá a extrema unção, é mesmo o momento que o menino que está na UTI bate a mão na taça de vinho que estava sobre a mesa e toma a decisão. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Gente, é muito valiosa essa cena. Eu não estou aqui para defender o filme, mas mexeu muito comigo, porque eu fui bastante Pedro. Então ele bate a mão, mas é o mesmo momento que ele recebe a extrema-unção. E aí o demônio, voltando lá atrás, ele achava que a vida do pai, a alma do pai estava na mão dele. Mas ele não sabia que um pouco antes de morrer, que aquele pai estava na guerra, aquele pai fez uma caridade, o pai do Pedro, fez uma caridade e deu o lugar dele para o amigo, que morreu, depois morreram todos, mas o pai dele alcançou o céu. Mas o demônio achava que a alma dele tinha ido para o inferno. Então, nesse momento, o trem, a hora que ele bate a mão, o trem onde estão os demônios, é uma bifurcação. O trem cai e o dele sobe.
e aparece a mão do pai, estendendo a mão para ele, a mão do pai dele mesmo. Por quê? Porque aparece o anel que ele usava. Estende a mão, o filho pega a mão e o filho vai para onde? Para o céu. Então, é lamentável que ele tenha morrido, deixou a menina lá grávida, deixou a mãe, mas a alma dele foi para o céu. Então, não importa o que nós vamos passar aqui, o que nós vamos sofrer aqui, as dilacerações que levaremos aqui, mas se a nossa alma for para o céu, está valendo. E só para finalizar, seu João, são algumas passagens bíblicas que o Senhor grifou na minha Bíblia. Foi o Senhor que grifou. Em 2008, o Senhor grifou assim para mim, em Provérbios 24:16, porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se. Depois o Senhor grifou para mim no finalzinho desse mesmo ano, Lucas 6:31. Eu vou ler como se fosse para mim, tá? Fer, tudo o que quereis que os outros os façam, faça a eles também. Aí, não obstante, o Senhor grifou na minha Bíblia, Colossenses 2:14, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Foi cancelado todo o documento sobre a minha vida que o demônio um dia arrancou de mim. Amém? Então eu espero que essa explicação seja para você não ficar triste com o menino que morreu, mas se alegrar que a alma dele foi para o céu. Não fica triste com o tempo que você perde. Aqui você está estudando para ir para o céu. Amém? O meu. Opa, falou. Tá bom. Fernando, eu assisti o filme agora. Eu não entendi nada, vezes nada, igual a nada daquele filme. Mas agora eu assisti ele. Verdade. Eu acho que muitos foram como eu, não sei. Eu não, se bem que não estava muito legal também a voz. Eu não entendi nada, eu não entendi aquele homem barbudo. Não entendi aquele gravatinha. Não entendi aquela mulher meia pacata. Virou um bolo. Eu falei, Deus ajuda que isso aí acaba logo. E eu estava cansado. Eu creio que não foi só eu. Acho que muitos pensaram assim. Mas te ouvindo agora, é um baita de um filme. Então eu vou assistir lá em casa de novo. Porque é muito maravilhoso. Amém? Existe um filme muito lindo chamado Tolomacai. Não sei se você já ouviu ou teve a oportunidade de ouvir. Abaixa e assista. Tolomacai. É um filme muito lindo. Só uma pincelada. É alguém que não era ninguém, estudou para padre, se tornou padre e fundou uma comunidade. E daí para frente é muito lindo. E por tudo que ele passou, ele acabou se tornando um bispo, mas é lindo. Eu até vou ver se, numa próxima oportunidade, a gente passa ele aqui. Ô Fernanda, você tem facilidade e dedicação. Então, prepara alguma coisa para você dar um grito aí num outro encontro. Pode ser? Amém. Deus abençoe. Obrigado por me falar do filme. Eu não entendi nada. O Renato está por aí ou foi embora? Mas então ele está ocupado lá, vamos nós mesmo. Abram a tua Bíblia, de novo em Malaquias, no capítulo 2, onde nós tínhamos parado, porque eu quero concluir esse horário dizendo uma passagem muito bonita, que está no capítulo 2, no versículo 10. Eu não consigo ver coisa mais bem perfeita e mais bonita e mais aconchegante do que o matrimônio, a vida a dois. E por ser tão bonito, tão edificante, é o que mais é perseguido, é o que mais é caluniado. E quando uma pessoa fala de se casar, todo mundo ri e diz, você está louco? Onde você está com a cabeça? Eu conheci a Mandinha quando ela era meia jovem, meio aí do mundo.
E olha o que o casamento fez na vida dela. Então, na grande verdade, a vida 2 é uma vida desafiadora, porque é o plano número 1 de Deus. É o plano top. Quando Deus fez todas as coisas, é impressionante que Ele dizia, Deus disse, faça a terra. Deus disse, faça o sol. Deus disse, separa a terra da água. Deus disse, faz os luzeiros do céu. E Deus foi dizendo, e no que Ele terminava de fazer alguma coisa, Ele via que era bom. Eu lembro bem desse texto quando eu fabrico alguma coisa. Quantas pessoas disseram ali na capelinha, nossa, como ficou bonito, como foi. E isto, como foi a gente que fez, a gente sente uma graça de Deus, porque é muito bom você fazer algo e alguém dizer, ficou bom, foi bom. E quando se faz com amor, é bom. E uma coisa que Deus fez com muito amor, além de todas as coisas que Ele fez com e por amor, foi o homem e a mulher. E santificou o homem e a mulher. E nessa santificação, Ele deu o direito e delegou para que o homem fosse como Ele, parecido com Ele, imagem dele, com o poder de administrar todas as coisas. E diz que Ele reine, está lá em 2 de Gênesis, que Ele reine sobre todas as coisas. De 1 a 2 de Gênesis você encontra essa passagem. Que Ele reine sobre o peixe dos mares, quer dizer, o homem foi feito para reinar. Mas é muito difícil um homem reinar sozinho. É muito difícil uma mulher reinar sozinha. Consegue, mas é difícil. Queridos irmãos e queridas irmãs, para amenizar o sofrimento e para facilitar o convívio, tanto do homem como da mulher, Deus cria uma parceria, onde coloca-se um ao lado do outro. E declara, é uma só carne. Não existe uma perfeição mais bem feita, entre todas as coisas bem feitas, do que entender o plano de Deus na vida do matrimônio. Não tem. É muito lindo. E por que se torna tão pesado, tão feio, tão desgastante? Porque esse plano incomoda o inferno, incomoda os demônios. E como agora eu entendi um pouco o filme. Fernando, eu vou ver esse filme de novo. Eu vou ver esse filme. Porque eu não entendi nada. E é muito duro você assistir uma coisa que você não entende. É a mesma coisa de ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia e não entende ela, você não consegue. Você não entende, vai ficar lendo para quê? Mas quando você entende os escritos da Bíblia, você não quer parar mais de ler a Bíblia. E quando você entende, você aprende. E aquilo que você aprende é difícil esquecer. Olha quantos anos na vida faz que você aprendeu a andar de bicicleta. Você não esqueceu, se você pegar uma bicicleta, você anda. E assim por diante. Aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. Possa que a gente não comande como nos tempos do aprendizado. Mas a gente não viu, dizer feio o nego ontem aí, que ele não fazia aquele negócio com as bolinhas. Mas ele falou, e eu faço porque eu faço isso com a colher do pedreiro. E eu me quebrei com você ontem. Cassinho tirou um sarro em mim. Vai, foi. Ele aprendeu. Ele não vai esquecer mais. Então, amados e amadas, na vida 2,
tem uma coisa que a gente precisa aprender, para não esquecer. E aprendendo e praticando, não é tão difícil ser marido e mulher. Não. O difícil é combater as forças demoníacas que tenta atrapalhar o marido e tenta atrapalhar a mulher. A Bíblia então registra no capítulo 2:10 de Malaquias. Malaquias 2:10. É verdade que para conserto de um casamento tem que consertar o primeiro relacionamento, o primeiro contato carnal. Primeiro contato carnal, aonde foi, com quem foi e como foi. É ali que está a fonte. Porque aonde rompem um ímen, que é o véu, que é, digamos, o selo, quando vai inaugurar alguma empresa, alguma coisa, eles colocam uma fita, faz um laço para inaugurar. Quando você compra coisas novas, ela vem com o selo de novo, com o carimbo de novo. E assim por diante. Ou com uma etiqueta, você não vê nas roupas, você compra uma roupa, ela vem com aquela etiqueta, dando as qualidades, ensinando como lavar ou passar, enfim, todo mundo sabe disso. É novo, ela tem o sinal de novo. O ser humano não é diferente. Se a menina, ela é virgem, ela é selada. E este selo chama-se da redenção. Irmãos, irmãs, este selo só Deus tem o direito de tocar. Como Deus fez ela para ele, então Deus passa esse direito para o homem que ela escolheu para ser o seu varão, para ser o seu esposo. E vice-versa. O menino, ele vem também com sua fimose. Ele não pode dispor do corpo dele e nem rompê-lo através de um ato sexual, se não for através da ordem de Deus. Então ele passa a ser aquele produto, aquela peça utilizada para entrar em um território que Deus lhe preparou. Por isso que a mulher, a jovem, ela é mãe. E é uma menina virgem. Impressionante. Quando Deus pediu sacrifícios, pode ler lá em Êxodo, que ele pediu um cordeiro, macho cordeiro, não uma ovelha. Porque enquanto é jovenzinha, é cordeiro. Quando então o macho cobre, deixa de ser cordeiro. Ou quando ele fecunda, deixa de ser cordeiro, passa a ser ovelha. Porque ele já produziu uma família no mundo animal. É impressionante. Então não servia para holocausto e nem para sacrifício, segundo Deus, um cordeiro que tivesse uma mancha. Porque a mancha, segundo a Bíblia, é o símbolo do pecado. E para fazer uma oferta pura, não podia ter mancha. Na história que vocês ouviram ontem, dos carneiros riscados e dos carneiros brancos, tem também este significado. E é um significado tão certo que quando o Batista pregava a vinda de Jesus, a entrada de Jesus nesta terra, ele dizia
que ele ia como um cordeiro ao matadouro. Então Jesus é intitulado como um cordeiro. E um cordeiro sem mancha, um cordeiro puro, um cordeiro sem nenhuma mancha, enfim. Queridos irmãos, o menino que vai se casar, ele precisaria de entrar para o matrimônio também sem essa mancha. Porque ele seria e é o que vai produzir na vida da menina. E futuramente reproduzir que vem a sua prole. Nada disso foi tão considerado conforme a lei determinou. Por isso, a Bíblia escreve santidade no matrimônio. E a santidade no matrimônio não descarta problema. Santidade no matrimônio não elimina feridas, decepções, dores. Tudo isso iremos sofrer. Porque tudo isso, quem não teve mancha sofreu. Nossa Senhora não teve mancha. Mas ela sofreu dor, ela sofreu humilhação, ela sofreu cansaço, ela sofreu decepção. E ela não tinha mancha. A luta do inimigo é manchar aquilo que é puro. A luta do inimigo é destruir o que Deus constrói. Se as pessoas, se um dia Deus me conceder esta graça de eu formar uma nova família, que eu brinco tudo mais, mas não é muito a minha intenção. Por enquanto não tenho essa cabeça. Não tenho, enfim, não é por aí. Mas se um dia isso acontecer, eu quero fazer tudo o que eu não fiz. Porque quando eu me casei, eu não sabia nada disso. E tudo isso eu fiz por uma graça de Deus. Eu não sabia nem o que era sexo. Sinceramente. Não tinha esse lado por nada. Porém, irmãos, mas agora com a bagagem, com o conhecimento, com os ensinos que a Bíblia nos dá, então com certeza, se eu fosse assumir outra realidade dessa, absolutamente seria totalmente diferente. Porque uma coisa é você lutar com conhecimento de causa. E outra coisa é você lutar aprendendo como fazer. Então fica difícil. Ontem lá, por exemplo, quando chegamos na igreja, ficou quase o dito pelo não dito. Por quê? A gente recebeu o recado que ninguém ia estar lá nos esperando, porque os padres estariam todos ocupados. A uma altura da caminhada, vieram dizer, o padre vai estar nos esperando. Então, como não foi se planejado nada, porque não esperava que isso ia acontecer, de ter o padre lá, então eu disse com a Eliane, a gente chega, fica um pouquinho, reza, na minha cabeça, termina de rezar o terço que entrou rezando, por isso quando a menina começou a parar, eu disse, continua, porque essa era a ideia. Terminar o terço, levantar e vir embora. Mas de repente nós encontramos o padre lá todo paramentado, aguardando nós, como um pai aguardando o filho, dentro da igreja, dentro do santuário de Nossa Senhora. Talvez você não sentiu nada, mas eu senti e me emocionei, tanto que eu nem consegui falar nada. Então foi muito diferente, só que aconteceu assim muito. Aí o padre nem sabia o que fazer, não sabia o que nós ia fazer. No fim ele ficou também parado, acabou pedindo um cântico. Foi feita uma coisa no pau na hora. Quando eu me casei foi meio isto. Eu não sabia o que era um casamento, eu tinha 17 para 18 anos, eu não tinha nenhum entendimento. Então a gente foi aprendendo com a vida. E aprender com a vida a gente cai muito. E cada tombo que você cai, sempre fica uma esfola, dá uma esfolada, dá uma hematoma.
E quando você faz isto, para ir sarando, demora. Tem desgaste. Eu lembro quando eu peguei o dedo na serra, foi um relâmpago. Só senti uma quentura no dedo. Olha quanto tempo, e até agora, está muito sensível ainda. Pode ver que eu tenho ele meio duro, porque qualquer reladinha dói. Então, para ferir, é um estalo. Mas para sarar a ferida, dói muito. Demora muito, melhor digo. Então, amados, no primeiro casamento, foi assim muito difícil. Os que vivem casados hoje, e têm seu marido e sua mulher, e que já passaram longos anos juntos, eles vão amadurecendo, ou seja, vão se conhecendo com maior intensidade, o jeito, o defeito, a dedicação, o descaso. E o que mais amadurece nesse conhecimento? O que mais amadurece é o que é mais fácil de ser feito. E o que é mais fácil de ser feito, quando isso está maduro, é cair. Eu lembro esses pés de mangas aí. Volta e meia, aquelas mangas enormes, tudo caída. Mas nenhuma prestava, porque quando ela caía, ela se feria tanto, ela magoava tanto, que ela não servia a não ser para jogar fora. Cada tombo que um relacionamento dá, uma discussão, uma palavra alterada, um descaso, porque morre muito cedo. Obrigado, faz favor, que bom, você fez para mim. Poxa, não esperava que você ia fazer isto. São palavrinhas mais leves possível, que faz um efeito tão grande. Nossa, por que você demorou? Eu estava preocupado. É um jeito. Aonde que você estava até agora? Por favor, né? Você esqueceu que você tem uma mulher em casa? Viu a diferença? As duas são palavras, mas o teor da palavra está fundamentado no Espírito que está te inspirando. E esse Espírito da segunda proposta que você ouviu, não é o Espírito de Deus. Você está sendo animado com um espírito humano e demoníaco. Foi a história da sutilidade que eu aprendi o filme agora. Foi falando e vai penetrando. O inimigo, ele sussurra no ouvido da gente. E do ouvido sobe na cabeça. Quando sobe na cabeça, ele se transforma em desânimo. Mas para você ouvir, você tem que ter um som. Se não tiver um som de palavra, você não ouve. Quando a palavra ressoa, você ouve. De momento, às vezes você nem dá importância. Mas acontece que a palavra ressoa, ela produz eco. Então ela começa a refletir o que você ouviu. Quais são as consequências disto entre o marido e mulher? É começar a ter um pé atrás, ou não acreditar mais, e uma voz diz: ele não gosta mais de você, ela não ama mais você, ele não ama mais você. Essa é a voz que não cala. E há uma diferença entre a mulher e o homem. A mulher, ela tem mais sensibilidade. Ela enxerga as coisas com mais clareza do que o homem. Porque isto é coisa do feminino. Ela tem melhor delicadeza. E isto é o que faz a diferença. Como ela tem maior delicadeza, ela percebe com mais intensidade
a falha do marido. Como o marido é mais rústico, é mais grosseiro, ele não quer aceitar quando ela apontou a falha. Mas também isso não é nenhum defeito do marido. Isso é o que está no homem. E Deus criou a mulher para isto, para lapidar o homem. E Deus criou o homem para cuidar da mulher. Qualquer equívoco nesses pensamentos começa a cair no que a Bíblia ensina. Então vamos ver o que a Bíblia fala a esse respeito. Capítulo 2, versículo 10. Acaso não é o mesmo Pai de todos nós? Não é o mesmo Deus da esposa, não é o mesmo Deus do marido, não é o mesmo Deus dos filhos, e não é o mesmo Deus de toda a sociedade. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelo comentário público. Por que razão somos pérfidos uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Por que nós temos que brigar tanto entre nós dois? Por que nós temos que se discutir tanto entre nós dois? Nós estamos violando a santidade que Deus nos deu. Por isso, marido e mulher têm que ler Bíblia juntos. Se eu buscar ali a Bíblia da baixinha na estante, você vai ver os estudos que nós fazíamos juntos. E tínhamos dificuldade de relacionamento, não dava certo. Eu até comentava hoje, não sei com quem aí. Eu estava com frio, ela estava com calor. Eu queria ir na lanchonete, ela não queria ir. Na pizzaria, ela não queria ir. E eu gostava de rádio, ela não gostava. Então, muitas coisas eu morri. Se você for lá no meu quarto, o radinho está lá em cima. Porque eu amo deitar escutando música, eu amo levantar escutando música. Mas ela não aceitava, então destruí. Por conta dela, eu não ouvi. Eu fiquei 50 anos sem ouvir rádio dentro do meu quarto. Mas agora ela não está lá mais, então agora eu tenho rádio. Então é uma coisa, gente, que não é fácil diminuir. E a Bíblia está lhe dizendo isto. Ela não aceitava que eu usava esse tipo de camisa. Ela não gostava que eu colocasse calça jeans. O dia que eu vim com tênis, ela passou quase mal. Só me faltava essa agora, Joãozinho. É baixinho que tem, todo homem. Não, senhor. Você já é, essa mulherada já vive em cima de você, agora você quer andar como um mocinho, pode tirar isso daí. Está até hoje jogado lá na escrivania, um tênis lá, e eu vou dar pro Leninho, sei lá se ele vai querer. Eu não usei mais. Agora ela faleceu, eu comecei a usar. O que as opiniões públicas dizem? Agora ele está com camisa pole. Agora ele está de calça jeans. Se você for dar ouvido para a opinião pública, você morre sequinho. Por isso eu ando do jeito que eu quero. Eu não me visto por o que os outros dizem. Larga de ser tonto. Eu dizia, não sei para quem ontem, se tem uma coisa que o homem e a mulher tem que ter, é autodomínio. Eu vou fazer, e eu não importo o que os outros vão dizer. Porque da língua do povo você não escapa. Diga isso para o do lado. E dá um tapinha no irmão, diga, linguinha. Eu sempre digo isso. Quando eu comecei a missão, eu andava com japonês num Fuquinho 60, em 5, os caras caluniavam. Um dia o guarda parou nós e deu bronca. Em 5 num carro. O que vocês fazem? Nós somos missionários. Que Deus que vocês têm que não dá nem um carro? Porque não é o nosso pastor lá é evangélico, eu sou evangélico, e ele tem um carro novo. A igreja de vocês não dá carro para vocês? Pois é, pastor, nós não temos carro.
Passado um tempo, Deus deu uma Bilina para mim. Aí ele já invocou. Tá ganhando dinheiro, hein? Ó, que carrão. Bilina na época era carrão. Então escapa da língua do povo? Não escapa. Não escapa. Se você não tem nada é porque você é um vagabundo no trabalho. Se tem alguma coisa é porque você roubou. Não escapa da língua do povo. Se você tem uma mulher bonita, todo mundo cobiça e diz, está bem? Você tem uma mulher feia, eles martirizam. Olha lá, ele é tão bonitão, a mulher que feia. Não escapa da língua do povo, diga. Não escapa. E você vai viver por aquilo que o povo fala. Deixa. Amados e amadas. Então é só não dar bola e viver do jeito que o povo queira. Versículo 11. Diz assim. Judá cometeu uma infâmia. Se você abrir o livro do Gênesis, você vai ver por que refere isto. Judá, filho de Jacó, formou uma tribo e se dispersou. E nessas dispersões, ele acabou encontrando uma mulher e casou com ela. E desse casamento, ele teve 2 filhos. E mais tarde teve o último 3 filhos. E ele acabou casando com uma mulher chamada Tamar. E o filho dele acabou se casando. Mas a Bíblia diz que o filho dele era muito ruim e Deus tirou a vida dele. Vamos pegar aqui Gênesis, só para dar uma pincelada, para nós ver se nós concluímos esse tema que é muito bonito. Deixa eu achar aqui aonde está esta passagem. Só um minutinho lá, que eu já acho aqui. Como? 3:8? Obrigado. Quem que me ajudou aí? Obrigado, mineiro. Mas tá bom de Bíblia na mesma da hora, uai. Olha lá que impressionante. Naquele tempo, Judá, apartando-se de seus irmãos, preguei certo ou não? Preguei. Naquele tempo, Judá, apartando-se de seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolão chamado Ira. Judá viu ali uma filha de um cananeu de nome Sué. E desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, o qual pôs o nome de Rer. Concebeu novamente e deu ao mundo um filho e deu-lhe o nome de Onã. Verso 5. E teve ainda um outro filho que chamou Sela. Judá estava em Aquezibe na ocasião desse nascimento. Versículo 6. Judá escolheu para Rer, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Rer, porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E o Senhor fez o quê? Feriu de morte. Olha que impressionante como era naquele tempo. Versículo 8. Eu vou ler, depois eu explico. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher do teu irmão e cumpre teu dever de levirato. E suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão para não dar posteridade. Olha para o altar. Se uma pessoa casasse e morresse não tendo filho, a lei determinava que a viúva tinha que casar com o cunhado.
Isso era lei. É loucura para a nossa cabeça hoje. Mas era ética e regra para aquele tempo. Porém, presta atenção agora. Não fica lendo, vai ler lá em casa. Agora presta atenção. O filho que nascesse dessa união não era pertence do pai. Então, todo direito ficaria como sendo do defunto, porque era a lei do levirato. Era uma lei dessa. E nesse caso, Onã não quis. Então, ele maculava por terra. O que a Bíblia está dizendo? Ele não completava o ato sexual. Então, na hora da ejaculação, ele jogava por terra. Tirava, enfim, o esperma e não deixava na esposa. Isso era um desrespeito à ordem de Deus. E por esse desrespeito, Deus também tirou a vida dele. Olha lá o que está dizendo a palavra de Deus. Versículo 10. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que feriu de morte também. Versículo 11. E Judá disse a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torna adulto. Então Judá fez uma coisa errada. E eu sempre ensino, não faça errado, porque não dá certo. E é o que Miquéia está abordando lá no capítulo 2, porque esse procedimento de Judá está relacionado ao matrimônio. E todos os que não obedecem à lei de Deus e que ferem o matrimônio, então caem numa perversidade de sofrer no casamento. E olha a burrada que esse homem fez. Amados e amadas, resta só um filho. Ele vai e faz uma promessa para a nora. Ele foi tão sem vergonha, porque ele tinha direito. Nora era um objeto. Mulher era um objeto. Por exemplo, Jacó amava Raquel, mas foi obrigado a ficar com o objeto Lia. Ele teve que ficar com a outra. Teve que pagar o dote e ficar com a outra, porque era lei. E ele não estava muito afim de Lia, mas foi obrigado a ficar com ela. Como ele não quer ficar com Lia, Deus esteriliza Raquel. Então Raquel não pode dar filho, Raquel não concebe. E Lia vai ganhando um filho atrás do outro. Até o ponto que Raquel começou a clamar a Deus, entrou em desespero. Deus ouviu e acabou dando 2 filhos para Raquel. Mas ela teve a felicidade de conhecer só um, José. E Benjamim, que foi o segundo filho, ela morreu no parto. E esse Judá foi meio sem vergonha. Promete para a viúva, ele tinha o domínio sobre ela. Porque ela entrou na casa, ela agora entrou como submissa ao sogro. Ela fica viúva 2 vezes. Ele vai e pensa: tem só o meu último filho, que se ela, o último filho era Rer, né? Onã. O último filho era Onã. Mas ele era criança. E ele disse: você volta para casa do teu pai. A ordem era ela ficar com o sogro, porque ela era comandada por ele. Mas ele não quis. Mandou a nora de volta para a casa do pai. E prometeu: espera meu filho Onã crescer, depois você casa com ele. Quando o menino cresce, ele começa a pensar:
já morreu 2 filhos meus com essa mulher. Eu não vou dar outro filho. E a mulher começa a sofrer, porque um israelita, ou seja lá quem fosse, que não desse filho, que não tivesse filho, era maldita, sofria maldição. Então era muito moída a mulher que não fosse mãe. E ela não podia se misturar com outro homem, porque senão ela seria morta. Ela tinha que se misturar com a família de Judá. Ele nega dar o filho para ela, casar com ela. E ela começa a imaginar: eu preciso ser mãe. Meu sogro ainda vive. E meu cunhado ainda vive. Se eu deitar com outro homem, eu morro. Mas ele não oferece o filho dele para mim. Mas tudo bem. Ela ficou nesse impasse. Mas como Judá tinha um rebanho em uma região perto da casa do pai de Tamar, ele foi tosquear as ovelhas e disseram para Tamar: Judá, teu sogro, veio tosquear as ovelhas, ele está aqui na região. O que ela fez? Ela tirou o vestido de luto, se vestiu de prostituta e foi à beira do caminho. E Judá não reconheceu que era nora dele. E nesse período Judá ficou viúvo também. E ficou um viúvão sem vergonha. E o que ele fez? Ele encontra ela lá num determinado lugar. E o fato se deu assim. Vamos lendo para você entender que o que eu estou dizendo é verdade. Versículo 12. Vamos lendo só os pedaços, porque senão demora muito. Muito tempo depois morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Quer dizer, ele ficou viúvo. Passado o luto, subiu Judá a Tama para tosquear as ovelhas com um amigo, Eira, o Adolamita. Versículo 13. E foi noticiado a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tama para tosquear suas ovelhas. Depôs elas de seus vestidos de viúva, cobriu-se com um véu, e assim disfarçada sentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tama, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinha dado por mulher. Quer dizer, não era Sela, o último filho de Judá. Ele já era homem e Judá não tinha dado ele por mulher. Versículo 15, por marido, melhor digo. Judá, vendo-o, julgou tratar-se como uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. E chegando-se a ela no caminho, disse: queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: o que me darás para juntar-me contigo? Olha para o altar. Isso nos dias de hoje é o maior absurdo. Mas na época, ela precisava ter filho para ela ser livre da maldição. E ela sabia com quem ela ia ter filho. Era com o sogro. Então, se ela tivesse família com os descendentes de família, então não era maldição. Porque ela estava produzindo. Que maldição você sofre se você tiver um carro e comprar outro carro? Que maldição você sofre se você tiver 10 vacas ou 10 novilhas e comprar mais uma? Mulher era um produto. Mulher era alguém
que servia só para dar filho, e a família que tivesse numerosos filhos era visto como quem tivesse numerosas empresas. Então, ele caiu numa armadilha terrível, porque ele estava fazendo aquilo que Miqueias diz, a abominação que ele fez. Mas ela não. Ela estava dentro do direito dela, porque ela precisava ser mãe. Sendo mãe, ela retiraria a maldição da costa dela. E sendo mãe, com a própria geração que ela se entrou, na lei não teria nenhum problema. Mas ela sabia que o sogro era sem vergonha, mulherengo. E ela não era isto. Ela era uma mulher direita. E ele não foi direito com ela. Então ela diz, o que você me dá para eu dormir com você, para me deitar com você? E ele respondeu que dava, e eu vou ler aqui que eu já conheço de cor. Depois vocês se referem lá em casa, que se eu for ficar parado aqui, demora muito. Eu te dou um casal de cabrito, uns cabritos em troca de nós dormir essa noite. Ela disse, mas isso é muito pouco. Porque ela imaginou. Ele já me prometeu de dar o filho dele, Sela, para me casar. O filho já é moço e ele não me deu. Agora ele me promete dar o cabrito e não me dá. E eu vou acabar me encontrando com ele? Não, não é assim que funciona. Mas o que mais você quer além do cabrito? Eu quero o teu anel e o teu bastão. Não, se for por isso eu dou. Só que tem uma. Quando eu vim trazer os cabritos, eu quero o meu bastão e o meu anel de volta. Sim, tudo bem. Você trazendo os cabritos, eu te devolvo o bastão. E naquela noite, ele engravidou ela. E ela recebeu, ela concebeu. Do próprio sogro. E quem que esconde gravidez? Logo a barriga de Tamar foi crescendo. E a população declarava como prostituta. E disseram para Judá, está sabendo que Tamar, tua nora, fez? Não. Ela aprontou por aí. Ela está com fio na barriga. O quê? Está com filho na barriga. Mas ela. Judá disse para o servo dele, pega 2 cabritos e vai levar para ela, e pega meu anel e meu bastão de volta. E o cara foi com os 2 cabritos, entrou lá pela cidade e diz, escuta, eu gostaria de saber onde mora uma prostituta aqui. Prostituta? Aqui não tem nenhuma prostituta. Tem. É uma que anda grávida por aí afora. Mas quem é? É uma tal de Tamar. O emissário de Judá voltou e disse, ela se transformou numa prostituta, ela está grávida. Judá falou, vai lá, pega ela, tira fora da cidade e queima. Nem mata, ela tem que morrer queimada pela abominação que ela fez. Em outras palavras, embora não está escrito, mas pela desonra que ela está me dando. E foram e pegaram ela, amados. E quando estava saindo fora da cidade, ela pegou o bastão e o anel e disse para os emissários de Judá. E ele junto. Escuta aqui, amigo. De quem é esses objetos? De quem é esse anel? De quem é esse bastão? O cara gelou. Caiu a casa. Era dele. E não tinha como ele negar, porque o servo dele que viu toda essa trapaça. E aí ele mandou devolver ela
capacidade e disse abertamente: ela foi muito mais fiel do que eu. Essa mesma história, gente, aconteceu com Davi, aconteceu com Abraão e com rios de profeta que realmente fizeram essas trapaças. Essa foi a bagunça que literalmente Judá fez. Então, voltando no livro de Miquéia, agora você entende porque Miquéia está dizendo isto. Malaquias, desculpa, no capítulo 2 e no versículo 11. O que ali está dizendo? Judá cometeu uma infâmia. A abominação foi perpetrada em Israel e Jerusalém. Com efeito, Judá profanou o que era sagrado ao Senhor, porquanto amou e desposou a filha de um estrangeiro. Olha o que ele fez. Essa barbaridade com a própria nora. E o que isso está dizendo para nós hoje? Estrangeiro na Bíblia não significa pessoa de outro país, como para nós hoje. Estrangeiro na Bíblia significa quem não tinha a mesma corrente sanguínea. Então não se podia casar se não fosse no primeiro, o máximo possível, 4º grau de parentesco. Se ultrapassasse o 4º grau de parentesco, ultrapassava a 4ª geração, então não se considerava mais como o mesmo sangue. 4ª geração, o sangue da geração já é desfeito. Por isso, até a 4ª geração é reconhecido por Deus como minha geração. Por isso que a Bíblia diz que Ele não tem por inocente e castiga o pecado do pai no filho até a 4ª geração. Queridos irmãos e queridas irmãs, e Judá fez essa barbárie com a estrangeira, que não era da jurisdição dele. E é isso que a humanidade hoje faz. O que seria estrangeiro para o hoje? A menina que você transou com ela e que não é tua mulher. A mulher que você transou com ela, que era a mulher do teu conhecido, teu amigo, mulher de outra. Biblicamente, isso é estrangeiro. E biblicamente, isso quebra a fidelidade com Deus. O versículo 12 diz: o que o Senhor extermina das tendas de Jacó, todo culpado, o que testemunha e o que responde e o elimina dentre os que apresentam uma oferta ao Senhor dos exércitos. Nem as ofertas poderia ser aceito no altar quando estava num pecado desse. É muito grave. É muito grave. Se você pega agora, segura que não vou ver se eu termino, nem que estoure um pouquinho o horário, porque depois a gente almoça e já vai embora. Primeira carta de João está relacionado a esse pecado que todo mundo conhece. Talvez eu estou cansado de dizer isso a vocês, mas como entrou no sistema da pregação, vale a pena ver de novo. Oh, minha Bíblia. E quando acharem, digam amém. Isso está registrado em 1 João, lá perto de Apocalipse, no capítulo 5, e começa o assunto no versículo 14. Achando, digam amém. 1 João 5,14. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos concederá. Então, aquilo que eu peço é o que eu quero. Mas se
não é o que Deus quer, não adianta você querer, porque se você fizer vai dar ruim. E sabemos que Ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos. Sabemos que daí já recebemos o que pedimos. Existe um estudo hoje meio fundamentado em constelação, em coach, que eles ensinam um controle de mente fantástico, mas que não tem Deus por detrás. E é um estudo assim, de altíssimo nível, o que é de padres, psicólogo, e essa turminha aí do alto nível, que está entrando de cabeça nessa mentira do diabo, convencendo a medicina de acupuntura, dizendo que a acupuntura é uma coisa medicinal, que tem acupuntura que não é nada, tudo mentira. É a filosofia humana, é rudimento humano, mas nem tem coragem de pregar contra essa maldição. Porque de primeiro eles fincavam essas agulhas em boneca, em voodoo, para fazer esse tipo de trabalho. Agora tiraram o voodoo e finca em você. Começa a furar a orelha, começa a furar o braço, picotear e vai sarar mesmo. Foi o diabo que pôs a doença. Você está na linha dele, está com a dor, a agulha entrou, sai a dor. Você vai acreditar na acupuntura. Você reza terço, faz novena, a dor continua. Então em quem você vai acreditar? Em Deus ou na acupuntura? O homem acredita naquilo que ele vê. Não tem um recurso de fé para acreditar no que não vê. Então, queridos, sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca. Isso aqui me grilou muito. Como assim, Deus? Sabemos que o que nasceu de Deus não peca. Mas o que é gerado de Deus se acautela e o maligno não o toca. Vamos entender essa frase. Os que transam fora do sacramento, esses o diabo consegue tocar. Esse o diabo consegue abocanhar. Mas o que é nascido de Deus, não. Que toque que é esse? Porque uma coisa é aquilo que vem de fora e que estão gritando lá, o vizinho está quebrando pau, xingando, brigando, quebrando tudo dentro de casa, mas ele está lá. E você está aqui na tua casa. Deixa o pau quebrar lá. Mas outra coisa é o quebra-pau que está lá naquela casa, pular um muro e vir quebrar o pau dentro da tua casa. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem o maligno toca e quem o maligno não toca. Quem o maligno toca? Aquele que entrou na tua casa. Que casa é essa? O teu corpo. Não sabei que vós sois o templo de Deus? A casa de Deus? Se você ferir a casa de Deus, Deus te ferirá. Porque a casa de Deus sagrada sois vós. Então teu corpo é uma casa de Deus. Se você transa, você entrou com um projeto do demônio no teu corpo. É o que amarra, é o que deixa a pessoa louca. E essas situações, ela registra no primeiro ato sexual, que eu disse no início desse tema. E é esse o problema. Porque se você transa com quem for, registra o sangue daquela pessoa no teu e o teu no dela. O teu corpo carrega um sangue contaminado. Por isso que Levítico 11 diz que este sangue não pode ser derramado fora do altar. E o rompimento de um ímã derrama sangue. Mas não foi no altar, porque você não foi lá pedir autorização para Deus e fazer um juramento que você teria a responsabilidade por essa menina ou por este rapaz até que a morte se separasse. E como isso debandou de uma forma, o mundo chegou onde chegou.
A ponto que o diabo não se satisfaz mais de homem transar com mulher. Ele já venceu isso com tanta propriedade, que ele diz isso aí, agora não tem mais graça para o inferno. Agora eu quero um passo a mais. Agora eu quero ver homem transando com homem. Eu quero ver mulher transando com mulher. Mulher tendo prazer com outra mulher, homem tendo prazer com outro homem, e jogar nas redes sociais e até na igreja dizer isso para padre, que isso é normal, que não tem problema, que pode, porque é o pensamento de cada um, e vai entrando de tatuagem, brinco pela orelha, marcando. O diabo está marcando o povo dele. Por isso, se você é tatuado, cancela essa maldição. Senhor, eu era do mundo, eu fiz essa desgraça no meu corpo, e ela não sai mais. Mas a senha que o demônio tinha nessa tatuagem, ele perde. É como você pegar um celular e tirar o chip. O celular é o mesmo, mas o número do seu celular é outro. Então quem ligava para o teu número não vai conseguir falar com você. Os demônios que te fez tatuar, ele não tem mais contato, porque se arrancou fora e consagrou em nome de Jesus. E se arrepende e muda de vida, que você pode ter uma tatuagem, mas ela é morta em você. É uma placa sem endereço para o inferno. Diferente, só que não tem quem prega mais essas verdades. Não tem. Então faz esses encontros aí pelo meio dos matos, tudo bagunçado, tudo. Não denuncia, não faz nada. Deixa a cabeça do povo virada no avesso. E deixa quieto, porque deixa quieto. Então quem é de Deus, o maligno não toca. Porque se você ler a Bíblia, você vai dizer, ué, mas todo mundo pega, todo mundo tem defeito. Você está entendendo qual é o toque? Você está entendendo qual é o toque? Por isso a Bíblia diz que os filhos nascidos de união ilícita não pegam raiz. E vai testemunhar contra os pais no dia do julgamento. E mediante tudo isso eu dizia, meu Senhor, o que a gente faz? A maior parte dos pais hoje é todo pai sem a tua ordem. Foi onde ele me deu um zoom. Faça o resgate. Coloca diante do altar, faz pai e mãe jurar arrependido do erro cometido. E nós vimos o testemunho ontem eu chamo de Sarinha do Afonso, ela parece um pouco, para mim, para o meu modo de ver, ela parece um pouco com a Sara do Afonso. E ela testemunhou ontem que a vida dela mudou depois do resgate. Então no sangue dela não tem mais nenhum ato de adultério, minha filha. Ele caiu aqui. O meu sobrinho, que trabalha com o Frei Gilson, ele fala assim, tio, não tem homem como o senhor. Tio, eu ando com o Frei Gilson, mas não é a mesma coisa, tio. Quantos anos eu estou ali com o Frei Gilson, cantando, vendo pregação, tio? Mas não é a mesma coisa. Ele é um santo homem. Mas tio, o seu trabalho mexe com a gente, tio. Eu mudei de vida, tio. Eu fui resgatado naquele encontro. Olha que coisa maravilhosa, gente. Oh, coisa maravilhosa saber isto. Então, o maligno não toca. Porque agora ele não tem mais referência. Por isso que é grave o adultério. Por isso que é grave a separação, é grave. Imaginou essas pessoas que já mexeu com 4, 5, 8, 10 mulheres? Misericórdia, misericórdia. O meu sobrinho dizia, tio, eu conheci 400 mulheres. A última que eu queria pegar era uma japonesa para ver como é que era. Olha que coisa do outro mundo, gente. Infelizmente morreu nessa situação. Amados, sabemos, versículo 20, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Então adultério é coisa do maligno. Quem é do mundo adultera, e quem adultera é do maligno. Diga para o do lado, você está entendendo a Bíblia, bendito? Você entendeu quando a Bíblia está dizendo ter santidade no matrimônio?
Fica aí com essa frescura, bebendo, brigando, dormindo virado um com o outro, tentando separação, não dá mais. Fica com essa palhaçada, você vai ver aonde você vai cair no último dia. Irmãos, eu estou falando sério, ao menos vocês que acompanham a Palavra Viva. Não é um bom negócio ouvir na Palavra Viva, porque aqui você aprende a verdade. E se você não viver ela, você vai ser condenado ainda mais, porque 6 de sabedoria diz assim: o julgamento começa por aquele que mais eu dei. E o Evangelho diz: a quem mais eu dei, mais conta eu hei de pedir. Então saia fora desse pecado. Não é preciso viver mais assim. E aí eu repito o versículo 20, grava aí. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento para conhecer o verdadeiro. Então vocês estão conhecendo a verdade. E eu estou falando isso em nome do verdadeiro, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus para Cristo. E amados, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos de todos os ídolos. Adultério é uma idolatria. Adultério é uma idolatria. Pegue comigo rapidinho. Livro de Levítico, que está depois de Êxodo. Levítico, capítulo 19. Versículo 19. Lá em casa você lê o 18 inteiro. Por isso tem que ler a Bíblia toda. Levítico 18, versículo 19. Eu disse o quê? Então não é 19, é Levítico 18, 19. Acharam? Digam amém. Ô gente, vocês estão vendo quantas coisas vocês estão aprendendo? Sim ou não? Sim. Se você estivesse trabalhando, o que você estaria ganhando no meio-dia desse? Imaginou o valor que você está depositando na tua alma? Se você levar isso a sério, se de hoje em diante você dizer assim: eu vou mudar meu comportamento lá em casa. Mas entenda, é você que vai mudar. Quem está lá em casa vai continuar do mesmo jeito. E você vai ter que entender, porque você está mudando, mas a pessoa lá em casa não está. Então a pessoa lá em casa vai mudar a partir do momento que vê mudança em você. Por que Tamar mudou Judá? Se você vai ver as histórias, ele vai se arrepender depois de tudo que fez. Então, embora ela utilizando o jeito que para a cultura de hoje é um jeito estúpido, errado, mas que para a cultura da época foi o certo, através dela, ela mudou a vida de Judá. Amados, com o seu testemunho de vida, ela teve que enfrentar a acusação, a calúnia do povo, teve que ser discriminada, rejeitada, porque ela estava grávida. Então é uma prostituta. Quem que é a jurisdição dessa mulher? Quem que é os descendentes dela? Não aparecia ninguém, porque ele não era da região. Então ela vivia del em del. Rejeitada pelos pais. A mesma coisa foi a Sarapte, que acabou caindo na casa de Sênite, e sendo mulher daquela cachorrada de Faraó. Mas ela guardou os espiões de Josué. E Deus salvou ela por um único ato. Simplesmente por recolher os enviados de Josué e salvar eles da mão daqueles malditos. Quando Jericó foi destruído, Josué lembra. Passa tudo ao fio de espada, exceto a Raabe, não Sarapte foi lá de Elias, a Raabe com toda a sua família. Deus faz essas coisas. Queridos irmãos, no capítulo 17 e 19,
de Levítico diz assim, capítulo 17, desculpa, 18, 19. É que eu já estou com o 17 do sangue de Levítico. Está vendo como é rápido o negócio? Capítulo 18, versículo 19. Não te achegará a mulher durante a sua menstruação para descobrir sua nudez. Isso está relacionado ao sangue. Por que biblicamente você não podia? Além de ser desconforto, anti-higiênico, está relacionado a um período que ela está purificando, porque foi no sangue da mulher que entrou primeiro o pecado. A Bíblia diz isto, que não foi Adão que pecou primeiro, está lá em Eclesiástico, mas sim a mulher que, enganada pela serpente, arrastou Adão. Então agora, o sangue da mulher, mensalmente, tem que ser trocado. E a mulher que entende, a mulher bíblica, esse período deve ser o período de maior alegria. Porque é um período que ela está esvaindo coisas para pegar tudo novo dentro dela. E como é que você vai mexer com uma mulher num período desse? Isso é um desequilíbrio mental, físico e espiritual. Além de ser até nojento, você está agredindo a ética bíblica. Talvez você nunca leu isto. E talvez você já fez isto. Então, amados, aprendam. E nunca mais faça essas coisas, porque é desagradável. Versículo 20. Não descubra, não terás melhor comércio com a mulher do teu próximo. Fala para o mundo do lado, é pecado mexer com a mulher do outro. Fala aí, irmão. Contaminar-te-ias com ela. Então, você se contamina. Olha o versículo 21. Não dará nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque. Moloque é um demônio perseguidor de Moleque. Moloque vem de Moleque. E quantos pais condenam os filhos nesse período que o demônio ataca eles? Para pôr brinquinho, para mexer no cabelo, para fazer tatuagem, para pornografar, para ir atrás de droga, para ir atrás ou ficar até altas horas da noite em más companhias, porque é o período que o moleque pode se tornar um adepto de um Moloque. E aparecer em casa com brinco, com tatuagem, e você não tem mais nada ao que fazer, porque o que não podia ser feito, está feito. E agora, ele caiu nessa. E ao cair nessa, ele roga autoridade nos pais, porque ele recebeu o espírito autoritário. E o pai não adianta falar, porque ele vai agredir, ele vai invadir o pai. No livro do Êxodo diz, o que fazer com um filho indócil? Eu não vou pegar, gente, senão não acaba esse tema. E a lei de Deus diz, se leve ele no monte e pegue uma vara e surre até que você tira o mal que entrou no corpo dele. Olha como é que era a lei de primeiro. Queridos irmãos e irmãs, não profanará o nome do teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Versículo 22. Não te deitará com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Deus abomina. O que é uma coisa abominada? É o que Deus não põe mais a mão. Não terá comércio com animal para te contaminares com ele. Por que hoje se valoriza um cachorro, um gato,
do que um ser humano. Porque a meninada ensina o cachorro a transar com elas. Você já imaginou que mundo que nós estamos? Então ela se satisfaz com o cachorro. Não precisa pagar pensão, só dá uma raçãozinha. E fica alisando o cachorro e ainda postando em redes sociais. Você tem ideia o que será a alma dessa gente no dia do julgamento? Fala para o irmão, você tem ideia, irmão? Eu já estou pé da vida com um gatinho branco da Pitrusca aí, que já por 2 vezes quase arranquei os olhos dele. Porque vai fazendo do filho, meu filho, meu filho. Você não é mãe de cachorro, pondo o nome de gente em cachorro, pondo o nome de gente. Isso é uma abominação. Mas no livro do Romanos capítulo 18 diz que chegaria tempo que o homem ia adorar a criatura e não o Criador. O tempo já chegou. É coisa do outro mundo. Em 2 casas que eu ignorei um cachorro, os 2 morreu. Glória a Deus. Quando chegar na tua casa, esconda teu cachorro. Senão ele vai morrer. Não terá comércio com animal para te contaminares com ele. Uma mulher não se prostituirá com o animal. Isso é uma abominação. Diga para o do lado. Está escutando, filho de Deus? Uma mulher não prostituirá a um animal. Isso é uma abominação. Não contamineis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vós. A terra está contaminada. Punireis sua iniquidade, e a terra vomitará seus habitantes. Você sabe lá o que é isso? Na volta de Jesus, os que estão com o demônio vai ser jogado para cima, igual folha seca. A terra não vai aceitar, porque eles vão subir a superfície da terra. Os mortos vão viver, um para a esquerda, outro para a direita do Senhor, gente. Não brinca com essas coisas. Deus não fala para não fazer. Você não pode perder a tua salvação. E não entra nessa onda do mundo, da internet e desses prazeres do inferno, porque a terra te vomita depois. Dá um glória a Deus aí, por favor. Vocês estão ouvindo coisa séria. 26. Vós, porém, observarei as minhas leis e as minhas ordens, e não cometereis nenhuma dessas abominações, tanto os aborígenes como os estrangeiros, tanto aqueles que é de Deus como aqueles que não o são, que habita no meio de vós. Porque toda essa abominação cometeram os habitantes da terra que vos precederam, e a terra está contaminada. E esta terra realmente está contaminada. Diga misericórdia. Eu quero encerrar voltando lá em Malaquias, porque senão não acabo. Lá, em Malaquias, no capítulo 2, onde nós paramos. A Bíblia nos ensina assim, queridos irmãos. 2:13. Acharam? Digam amém. Estão cansados, povo de Deus? Está indo bem? Está lendo? Está aprendendo? Então dá um glória a Deus para me animar um pouquinho. Eis ainda uma outra maldade que cometeis, além dessas que nós já vimos aqui. Inundai de lágrimas, plantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma a vossas ofertas, e não se compraz com que lhe apresentais com vossas mãos. E dizeis, mas por quê? Olha para o altar. Por que Deus matou meu fulano, meu irmão, meu tio, meu parente, minha irmã, meu marido, minha mulher? Por que Deus não cura? Eu tenho pedido tanto. Se eu rezo, se eu vou na missa. Você viu por quê?
Porque reza e vai na missa, mas comete tudo isso. Vai lá, comunga, vai lá no motel e transa. Reza, mas processa porque está devendo R$10. Reza, mas odeia porque não pagou uma continha de 30 conto. Diga para o irmão, você está escutando. Amaldiçoa. E depois quer bênção. Quem está embaixo de maldição não vai receber bênção nunca. Você tem que estar embaixo da bênção para receber bênção. Porque bênção contrai bênção, maldição contrai maldição. E dizeis, versículo 14, mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha. Em outras palavras, é porque Deus viu, é porque Deus está vendo entre ti e a tua esposa de tua juventude. Diga para o do lado, Deus vê o brigueiro que você anda aprontando dentro daquele quarto. Fala para o irmão. Deus vê a atitude de homem que você tem. Até que hora você fica num celular, numa televisão, vendo pornografia, vendo coisas demoníacas nas redes sociais, para depois ir lá mexer com a tua esposa, que é santa. É por isso que as coisas não vão dando mais certo. E é por isso que o demônio vai trabalhando, vai tirando o prazer do marido, da mulher que está em casa. Então a mulher se dá agora uma de empresária, a mulher quer ser empresária, a mulher quer ser social, andar tudo cheio de relo-lelo, e em lanchonete, e lá tomando um golinho de cerveja, comendo um petiscozinho, olhando para o marido do outro, para a esposa do outro. Diga para o do lado, cuidado amigo, fala aí irmãos, Deus está vendo. E aí teu marido você trata com casca e tudo. E os lá de fora você abraça. Tua mulher você trata com casca e tudo. As lá de fora você abraça. Dá um tapinha no do lado, Deus está vendo. Outro tapinha, Deus está vendo. E pior ainda quando a mulher diz, não está bom comigo? Arruma uma que te dá tudo o que você quer. Eu sei que eu não sou boa esposa para você mesmo. Eu sei que tu tem que... Oh, coisa dolorida chegar em casa ver uma mulher chorando. Baixinha, por que você chora tanto, minha esposa? O que fala, o que eu te fiz, que eu mudo. Mas o que foi, me fala. Não falava e só fazia assim. Diga misericórdia. Dá um tapinha no do lado, diga, você também é igual a baixinha? Diga, Deus está vendo. Deus está vendo. Ô baixinha, vamos lá na loja comigo? Vamos lá, eu não vou. Eu vou lá para ficar feito uma boba? Não fica feito boba, meu amor, fica feita a minha esposa. Não. Eu sei como é que você é. Chega lá, você fica com um assanhamento. Mas que assanhamento? Eu vou conversar com todo mundo. Eu desassanho se você for, vamos? Não vou. Não estou falando mal dela. Estou dando exemplo, como é duro. É difícil. Não vou dizer que eu sou o santinho, o amor de homem. Não, tem milhões de defeitos. 50 anos eu fui uma vez numa lanchonete. E ainda quando nós chegamos no asfalto, ela disse, será verdade que eu estou indo com você na lanchonete? É verdade, nós estamos indo. Então vamos lá embaixo, vamos buscar Regi, vamos buscar as crianças. Mas por que buscar Regi e as crianças? É nós dois, vamos só nós dois. Ah, eu não sinto bem só com você. Então vamos voltar. Não, mas depois, então vamos. Chega lá e eu também não levo jeito dessas coisas. Vem com aquele raio daquele livro. Eu não quero comer livro, eu quero comer o que eu quero. Falei, você tem uma picanha, um arroz, uma salada? Não, olha aí, filho, eu não entendo disso.
Eu não vou ler isso aí. Se você não tem, fala que você tem, que eu vou ver se serve. Joguei aquele papel. Não, tem salada. Então, picanha para 2, salada para 2, um suco de laranja, se for laranja natural, bem docinho, traz. Eu não quero comer isso, não. Mas o que você queria, então? Eu quero uma coisa bem gostosa. A coisa bem gostosa tem nome, meu amor? Eu nem sei, eu não sei. Mas você não sabe, eu não sou adivinho. Como isso aí mesmo? Diga, não é fácil. E eu aguentei 50 anos essa luta. 50 anos. Amados, porque quando você ama, você suporta. Você não ama, você arrebenta. Não vou mentir que por várias vezes eu pensei em sumir no mundo e abandonar tudo. E não só pensei, como fiz. Um dia a pressão foi tão grande, tão grande, tão grande, e não é que ela era má. Foi descoberto que uma ex fez uma desgraça. E chegou a jurar, você pode casar com essa negrinha, mas você não há de ter um dia de felicidade. E um dia a coisa foi tão dura, que eu falei, eu não aguento mais você, mulher, eu vou sumir no mundo. Não aguento. E eu morava em Cianorte, numa casa de cima, pela primeira vez que eu tinha vindo em Cianorte, uma perseguição do inferno com a igreja, com todo mundo. Quem me trouxe para Cianorte me abandonou, foi acabando tudo dentro de casa. Meu pai do céu, roubaram a minha oficina, roubaram minhas máquinas, desespero, loucura. E a mulher brigando, pegando no pé, e eu disse, para que viver um homem desse? Eu vou sumir. Montei na Belina, para sumir no mundo, ela pulou dentro. Se você some, eu sumo junto. Eu estou sumindo para ficar livre de você? Não, você comprou rolo de fumo, agora você tem que fumar até o último. E saímos feito louco para o mundo. Gente, isso é viver. Mas era Satanás. Esse bicho é maldito, gente. Esse bicho é maldito. Ele atrapalha a tua relação sexual. Ele atrapalha o teu sono. Ele coloca um olhar envenenado nos olhos da mulher. Quando a mulher te olha meio assim, você já pode se revestir. Ele coloca um olho envenenado no olho do marido. Quando o marido vai para algum lugar, ele já fala meio com medo. Eu estou indo para a cidade. E ele já espera para levar o pau. O que você vai fazer em cidade? Onde que você vai? E ali já começa. Às vezes sai com a cabeça desse tamanho. Irmãos, quantos lares destruídos por conta disto. E sair para o mundo, sem rumo, onde nós vai? Sei lá. E brigando, e buzinando. Acho que tinha uns 30 capeta dentro da van com nós, dentro de uma bilinona. E eu não entendo que estava sem álcool, rapaz, e nós fomos sem álcool. Acho que o bicho pôs álcool no tanque. Verdade. Lá naquela descida do Cadeado, chegando, aqueles mundos lá, depois que passa essa cidade, não vou falar o nome. Essa mulher pegou na partida, porque o diabo gosta de buraco, de pirambeira e tudo mais. Aí ela ficou brava mesmo. Aí ela foi falando, cala a boca baixinho, assim, cala a boca, senão eu vou soltar esse carro lá naquele buraco. A gente morre nós dois. Junto com você eu morro. Tem jeito. Eu pus 120 na Belina e aquela Belina fazia assim, E vai. Vem um ônibus da Garcia dela para cá. Só escutei quando o para-brisa da Belina pegou na lateral daquele ônibus. Blá! E aquela Belina foi assim, ia na sarjeta, voltava. E você sabe a barroca que tem do outro lado. E eu ali grudando daqui, dali. Foi quase 1 quilômetro, mais ou menos, não é o caso agora, para mim conseguir segurar. Quando consegui segurar, entramos no meio de um matinho. Sempre quando eu vou para Ponta Grossa, que passa naquele lugar,
Eu não comento com ninguém para não dar ibope para o diabo. Mas eu lembro certinho. E alguma coisa me diz, foi aqui que era para você entregar a tua vida ao demônio. Eu nem gosto muito de olhar naquele lugar. Mas não esqueço toda vez que eu passo lá. Porque o maldito marca território. Aonde você faz uma discussão com a mulher, não fica só numa. Grave isso para você ver se eu estou mentindo. Se você tem mania de discutir dentro do carro, não tem uma vez que você não segue esse carro que não vai dar uma discussão. Porque ele marca território. Eu fui funcionário dele, gente. Eu estou dizendo de conhecimento de causa. Pois bem, paramos no meio de uma barroca lá, os dois chorando, desesperados. Você sabe quando você acorda de um sonho? Onde que nós estamos indo? Eu não sei. Eu também não sei onde que nós estamos indo. Como nós já estávamos perto lá de Castro, em Abapanha eu tinha grandes amigos, eu disse, nós temos que procurar um lugar para dormir, estamos sem dinheiro, estamos sem álcool nessa belina, como é que nós vamos voltar? Vamos chegar até lá, vamos ver o que vai dar. Chegamos em Abapan, na casa de um grande amigo, Nicolau Svierkowski. Falei, parei uns 40, 50 metros longe da casa, passa um pó de arroz, dá uma esfregada nessa cara aí. Tinha um córregozinho lá, descemos lá, eu também dei uma lavada. Passa um pó de arroz e passar o quê? Eu não trouxe nada. Eu saí correndo. Falei, não era para você ter vindo. Mas não era para você ter vindo também. Ó, vamos parar, senão vai começar outra briga aqui. E nós não temos álcool para soltar esse carro em outro lugar mais. Tá bom. E o que nós vai falar para ele que nós viemos fazer aqui? O que nós vai falar? Nós não podemos mentir. Fala que o rancho caiu lá em casa e nós estamos atrás de telha. Vamos lá, vamos falar. Houve um desentendimento e a gente quase morreu no caminho e acabamos chegando aqui. Tá bom. Então não desmente. O que você falar eu falo, porque nós não podemos mentir. Mas isso é feio. Isso é feio. Você não prega, você não ajudou a resgatar ele, agora vai falar que nós dois brigou. Eu disse, mas nós brigamos, como é que eu vou falar que não brigamos? Eu não vou mentir, eu vou falar que o pau quebrou lá, e eu sumi de casa, e você pulou e nós viemos dentro para sumir de casa. Tá bom, pode parar, também não precisa de tudo isso. Não, tudo bem. Sai a Marli lá com os olhos como uma pimenta. É Jesus que mandou vocês aqui. Ai, glória. Ai, São João. Me abraçou. Ai, o que está acontecendo? O que foi? O Nicolau pegou teu revólver para me matar. Nós estamos numa briga desde a meia-noite. Falei, menos mal. Gente. Eu testemunho isso sem uma gota de vergonha de falar. E aí dois cegos querendo guiar um, querendo guiar o outro. Ele comendo problema com a mulher, eu comendo problema com a minha mulher. Nós sentamos numa mesa, isso devia ser umas 7 da noite, nós fomos até as 3h15 da madrugada. Eu conversando com a Marli, ele conversando com a baixinha, volta e meia, quando dava uma resbalada. Não foi verdade? Foi verdade. Foi verdade. No fim, a gente almoçou, oramos, ele me ressarciu a viagem de volta, e a volta foi mais tranquila. Então, combinamos uma coisa, porque nós chegamos em casa, o pau quebrou de novo. Eu disse, nós não podemos mais ficar assim, não dá mais. Então, vamos fazer o seguinte. A última chance que a gente tem será essa. Nós vamos dar uma saída, mas não mais em briga e nem mais em violência. Vamos só nós dois. A gente vai num lugar retirado da cidade. Você vai falar tudo que você quer que eu mudo. E eu vou dizer tudo que eu quero que você muda. E isso será uma lei perpétua. E aonde nós vai? Vamos aí. E nós entramos embaixo daquele pontilhão que tem ali.
chegando ali na Amazônia, não tem um pontilhão ali? Na época ali era tudo meio pacato, não era aquele hospitalzão que tem agora lá, era só capim. E era meio escuro, já era umas 7 da noite, encostei a Belina na beira lá, virei do lado dela, pode começar. Não, começa primeiro. Não, você começa primeiro. Não, já quase deu briga de novo. Mas como é duro, gente. Aí no fim ela disse, ela fazia 5 dedos. Eu vou dizer tudo que você é, meu marido. Mas eu vou dizer tudo. Pode dizer tudo. Gente, mas essa mulher falou. Alguma coisa eu devia, mas nem tudo eu devia. E quando ela falava aquilo que eu devia, não doía muito. Mas quando ela falava o que ela inventou, o que diziam para ela, porque servo é uma benção, digo, servo é uma benção, fala. Mas a língua é mais benção ainda. Que servo fala. E o povo falava tanto, esse povo caluniava, esse povo perseguia. Na cabeça do povo eu tinha amante, eu tinha filho com amante, eu vivia com a Carme como minha mulher, pobre da baixinha, o João tem outra mulher, e papapá, ele anda com essa moça para diante e para trás, inventaram que eu tinha engravidado ela, meu Deus do céu, que coisa do outro mundo. Amados, aí foi minha vez. Combinamos. Então, quando a coisa ferver, o código é esse. Não é isso que combinamos. Então, quando começava a levantar, não é isso que combinamos. Graças a Deus, amenizou. Foi amenizando, aquelas coisas mais violentas foram acabando, mas as briguinhas ainda sempre tinha. Sempre tinha. E o diabo quis encerrar nosso casamento em um acidente fatal. E bem resumido, nós nos abrimos uma briga para ser a última briga da nossa vida. Eu rezo por uma bênção de Deus, e era uma mulherzona muito chique, e foi atrás de mim pedir oração, porque o marido dela bebia. E vai perto da baixinha e diz, nossa, eu via muito falar do seu João, perto da baixinha, é o juiz dessa mulher também. Mas ele é um gato. Nossa, eu achei que era um velho, pela fama eu pensei que era um pretão velho. Nossa, mas ele é um gato. Falei, logo essa mulher sai para a porta aí. Mas daí, ela vai e disse, olha, dona baixinha, eu já avisei o meu marido, que ele bebe muito. E se ele morrer, eu caso com outro. E a baixinha não deu muita bola. E o cara morreu. E ela me chama para rezar na fazenda. Mas eu nem falei nada com a baixinha, porque ia vir um inferno. Então, muita coisa, você não falando, você tem alguns lucros. Mas como eu fui fazer uma missão em Curitiba, na volta, eu passei e abençoei a fazenda. E naquele ano que eu abençoei, ela colheu 1.000 sacas de feijão. Vendeu tudo a R$100 por saca na época. Então ela fez um dinheiro estúpido. Muito alegre, numa oportunidade que fui pregar em Venceslau, essa mulher me chamou e disse, seu João, sou muito grata da bênção que você deu na fazenda. Graças a Deus, eu colhi 1.000 sacas de feijão. E, por gratidão, eu gostaria de te dar um porco. Se você quiser, eu tenho de todo tamanho. Tem de 200 quilos, tem de 30 quilos, tem leitor a passar. O que você escolhe? É só escolher, eu mando o empregado matar. Você vem buscar. Eu disse, não, quero eu matar. Porque daí eu aproveito tudo e assim também eu me destresso um pouco de missão. Vou lá, eu mato, a gente frita, eu trago para... Não, então pode ir.
E foram quase 3 meses para dar certo e matar esse porco. Mas chegou o dia, porque combinava, não dava certo. Combinava, não dava certo. Nesse dia deu. A gente foi para a Barra, ficamos por lá. Na segunda-feira cedo, vamos matar o porco. E ela já gritou: não, sozinho você não vai. Mas por que eu não vou sozinho? Porque eu vou junto. Você não pode ir, baixinha. Você não vai, porque lá se o porco pesa 200 quilos, você não vai ajudar a lidar com ele, pegar ele no chiqueiro, amarrar, matar. Não, mas eu vou. Eu falei, então vamos chamar o Dinei. Não vai levar ninguém, não. Ela tinha uma mania de falar gumicheira. Então o servo para ela era gumicheira. Não vai chamar nenhuma gumicheira atrás, não. É nós dois. Eu falei, mas por que esse medo todo? Porque eu vi o jeito daquela mulher. Ela ficou de olho em você, meu marido. Ô, gente, como esse troço é dolorido. Meu Deus. Então vamos chamar o Val. Chamei o Val, pai, eu voltei, minha série acabou, eu estou indo para o meu trabalho, eu não posso ir. Volto a chamar o Dinei. Eu não vou mais, a sogra já estressou, eu sou gumicheiro, eu não vou mais, vai vocês dois. Foi o fim da picada. Andamos 4 quilômetros, soltei essa caminhonete a 110 quilômetros por hora em uma árvore. Lá se foi todo. E ela por morte embaixo. E eu não conseguia tirar ela. Eu tinha arrebentado 3 costelas de separar. Esse braço meu caiu e eu não tinha mais governo nele. E ela gritava lá de baixo: socorre, Joãozinho, eu estou morrendo, está me faltando ar. E foi caindo aquela água no motor e virou um fumaceiro. E não tinha como respirar. Eu fiquei prensado no volante, eu não tinha como sair. Eu fui forçando, mas eu já estava todo arrebentado. Eu senti uma dor aqui que parece que me partia a cabeça. Foi o maior milagre. Do lugar que eu saí, eles não conseguiram tirar aquela maleta de couro que eu tinha. Mas Deus me deu a graça, acabamos sendo salvos. Tanto ela como eu. Quando ela melhorou, ela disse: Joãozinho, eu nunca mais vou brigar com você. Você salvou a minha vida, meu marido. E eu, de hoje em diante, eu vou ser outra mulher. E ela ficou tão boazinha, mas ela ficou tão 10. Mas não é a minha baixinha. Não dava nem para acreditar. Mas foram o quê? Pouquíssimo tempo. Porque daí ela me chamou e disse: olha, estou te avisando que eu vou morrer. E deu no que deu. Então, quando ficou bom, morreu. Eu não estou te dando isso como que para você ter sofrimento até a hora da morte, não. Eu estou dando a experiência como não é fácil ter uma vida de santidade no casamento. Lá em casa, você termina todo esse texto na linha do que você está vendo, porque você vai encontrar a resposta de tudo isto no capítulo 3, pegando do versículo 17 em diante, que não vai dar para comentar, porque o horário já estourou. Eu queria fazer ainda antes do almoço, bem rapidinho, chamando todos os servos aqui na frente, se possível, para mim terminar o nosso congresso, pedindo que o Madeu busque o Santíssimo. Sei que vai ficar um pouquinho tarde para o almoço, talvez ele esfrie um pouco, mas infelizmente vai ser assim, ou felizmente.